Você já se deparou com a expressão tapping market? Nos últimos tempos, esse termo tem sido utilizado para descrever atacantes oportunistas, sempre buscando se destacar na área, pouco driblando ou criando gols por si mesmo. Eles são focados em marcar gols fáceis com toques muito rápidos. Enquanto essa designação já foi associada a jogadores como Erling Haaland, e é surpreendente notar que alguns chegam até a dizer que até mesmo Cristiano Ronaldo se encaixaria nessa categoria. Entretanto, se considerarmos um tapping merchant como um jogador capaz de marcar gols com apenas um toque na bola, pode-se afirmar que um atacante dos anos 80 se destaca como o maior tapping merchant de todos os tempos. Estamos falando de Hugo Sánchez, um artilheiro extraordinário, com mira e toque tão excepcionais que dispensava as necessidades de rapidez ou até mesmo de dribles. Sua eficiência era tão notável que bastava um simples contato com a bola para liberar a artilharia da La Liga por quase 5 temporadas consecutivas. Hugo Sánchez conquistou o título de maior artilheiro de toda a Europa, sendo cada gol resultado de um único toque na bola. Mesmo somando os prêmios de artilharia de Ronaldo, Luis Suárez, Karim Benzema e Samuel Eto'o, não se atinge o número de premiações de Hugo Sánchez. É lamentável como esse jogador é subestimado. Apesar de sua grandiosidade, se tivesse nascido na Europa ou na América do Sul, seu nome estaria constantemente presente em discussões sobre artilharia, sendo lembrado com muito respeito. Mesmo crescendo na cidade do México, Hugo Sánchez estava destinado a ser um verdadeiro artista na arte de marcar gols. Devido ao fato de seu pai ter sido um jogador profissional de futebol no México, Hugo Sánchez cresceu imerso no mundo de esporte desde super novo. Sua irmã, por sua vez, tornou-se uma ginasta de nível olímpico, contribuindo para que Hugo desenvolvesse força, flexibilidade e mobilidade notáveis desde sua infância. Essa peculiaridade foi combinada de influências e moldou todo um conjunto de habilidades únicas em seu desenvolvimento, que fez ele se destacar como um prodígio do futebol. Desde os primeiros anos, ficou evidente que o talento de Hugo seria reconhecido. Aos 14 anos, já estava treinando com um clube que representava a Universidade Nacional do México, uma realização notável para alguém prestes a ingressar no ensino médio. Aos 16 anos, Hugo já havia sido convocado para representar seu país, marcando um hat-trick contra a Costa Rica nos Jogos Pan-Americanos e conquistando uma medalha de ouro para o México. Se tais feitos tivessem ocorrido na Europa ou em qualquer nação sul-americana, certamente teriam a atenção global. Contudo, mesmo que seu brilho fosse notável para os mexicanos, representando o país nas Olimpíadas de 1976 e se destacando contra os gigantes do futebol, como Michel Platini. O ano seguinte, ele marcou a chegada do CONMEBOL Championship ao México, garantindo a vaga do país na próxima Copa do Mundo. Pouco tempo depois, Hugo se juntou oficialmente ao time principal da Universidade Nacional do México, e contribuiu para conquistar o primeiro título da primeira divisão do clube. Com apenas 20 anos, ele liderou a Liga Mexicana em gols, se destacando como uma força a ser reconhecida. Nas primeiras temporadas de sua carreira profissional, no futebol adulto, Hugo não conheceu o descanso, sendo emprestado na entre-safra para o San Diego Sockers, a North America Soccer League e a antiga versão da MLS. Durante esse empréstimo, atingiu uma média de quase um gol por jogo, marcando 12 gols em 17 partidas na primeira temporada. Assim, com 14 gols em 15 aparições na segunda temporada, Hugo Sánchez consolidou sua reputação como uma força a ser reconhecida, mas foi necessário um empréstimo para a American League e um desempenho avassalador aos 21 anos para finalmente atrair os holofotes das principais ligas europeias. O Atlético de Madrid, ciente do talento desse jovem, um asta mexicano, decidiu apostar nele, marcando o início da sua primeira temporada completa em um novo país e continente, ele enfrentando jogadores de uma qualidade notavelmente superior. Aos 23 anos, Sánchez não apenas se destacou, mas também deixou sua marca na temporada de 84 e 1985, quando ele liderou a La Liga em gols. O desempenho foi fundamental para levar seu clube a conquistar a Copa del Rey, encerrando um jejum de 9 anos. Ele marcou 2 gols na estreia da vitória por 2-1 na final, e Sánchez enviou um aviso claro para toda a liga de que estava prestes a se tornar um verdadeiro monstro na arte de marcar gols nos anos seguintes. Quando a gente continua e vê ele se aprimorando cada vez mais suas habilidades na Espanha, Sánchez não apenas se adapta à competição, mas também conquistou a reputação de atacante habilidoso. Sua posição, chute preciso e mira letal fizeram ele solidificar sua imagem como um goleador excepcional, considerando a definição de tap-in como marcar um gol com apenas um toque. Hugo Sánchez pode ser considerado o melhor nesse aspecto do futebol. Se você já questionou sobre o motivo de seu estilo de jogo único, isso remonta às suas origens na ginástica.
fornecendo a ele um arsenal incrível de habilidades para marcar gols, algo que a maioria dos atacantes antes e depois dele simplesmente não conseguiu compreender. Sua notável habilidade de controle corporal e flexibilidade proveniente das suas raízes na ginástica foi um diferencial que se refletiu em toda a sua performance e foi impressionante assistir. Devido à sua notável capacidade de contorcer o corpo em maneiras aparentemente impossíveis, Hugo Sánchez ganhava uma vantagem notável na área congestionada, o que permitia ajustar rapidamente sua posição corporal e transformar oportunidades aparentes perdidas em 2 gols espetaculares. Essa habilidade era especialmente evidente em sua maestria no jogo aéreo, uma proeza notável considerando sua altura modesta de apenas 1,74 metros. Sua habilidade atlética excepcional permitia ele realizar saltos acrobáticos, alcançando bolas mesmo em cruzamentos até muito difíceis ou até mesmo mal direcionados para alguns jogadores. O destaque de Hugo Sánchez, no entanto, residia em sua maestria no chute de bicicleta. Ele superava praticamente qualquer outro jogador de futebol na história nessa habilidade. Sua acrobacia atlética, equilíbrio impressionante, habilidade aérea e uma flexibilidade que o colocava como um dos atacantes de bicicleta mais precisos de todos os tempos. Era praticamente impossível superar a altura que Sánchez podia atingir com seu icônico chute de bicicleta. Muitas vezes subestimada, a dificuldade de acertar uma bola proveniente de um cruzamento rápido exigia não apenas a precisão e cronometragem impecáveis, mas também um posicionamento e equilíbrio excepcionais. Outra coisa que Sánchez mandava muito bem era seu posicionamento, tanto no campo quanto em seu corpo. Ele se permitia realizar movimentos tão notáveis como saltos e esticadas para alcançar a bola aérea e até mesmo mergulhos que não teria como ter um segundo chute. O tornava um verdadeiro matador em campo. A adição de timing a todas essas habilidades significava que os defensores raramente iriam conseguir antecipar suas jogadas. Sánchez parecia surgir do nada repetidamente para finalizar gols. Ele aproveitava de fato de que, devido à sua escassez e tendência em driblar, os defensores frequentemente o perdiam de vista, com seu movimento fora da bola. Foi essa habilidade acrobática de elite, que desenvolvida a partir de suas raízes na ginástica, que levou Hugo Sánchez a popularizar a celebração de gol com uma cambalhota. Assim como o ginasta encerra sua rotina com uma pose grandiosa, Sánchez encerrava seus gols com showmanship e celebrações envolventes. Bem, além de sua base na ginástica, Sánchez exibia uma notável habilidade no futebol, com um dos melhores primeiros toques entre os atacantes de todos os. Sobre isso, claro, permitia um grande controle e era muito expressivo que ele tinha esse controle de bola. Uma bola desviada ou um lançamento aéreo era seu primeiro toque. Ele não podia não apenas dominar, mas também posicionar a bola perfeitamente para um subsequente chute ao gol. Seu driblar talvez não fosse tão deslumbrante quanto o de Ronaldo, por exemplo. Mas, no entanto, a precisão e o controle de bola após o primeiro toque o destacava como um atacante de classe mundial. E é assim que, de forma muito direta, ou até mesmo convertendo os simples chutes em uma jogada perfeitamente executada, que Hugo Sánchez demonstrava uma capacidade de chutar e mirar que era incrivelmente uma técnica imperfeita. Sua fama de ser um mestre na arte de marcar gols com apenas um toque não faz jus à sua técnica impressionante. Mesmo em cobranças de falta, ele sabia como curvar a bola, superando os defensores e encontrando o ângulo perfeito. Além disso, se caso fosse necessário, ele conseguiria criar seus próprios gols com chutes espetaculares de longa distância. O domínio na arte dos dribles era mais do que decente, mas simplesmente não era o estilo que ele queria jogar, que ele priorizava. Nos momentos mais decisivos, nas cobranças de pênalti, por exemplo, Hugo Sánchez se destacava, mais uma vez, como um dos melhores da história. Ele convertia incríveis 73 e 75 penalidades em sua carreira, uma precisão que leva a mais de 97%. Esse desempenho não apenas evidencia sua mira e colocação excepcional, mas também sua compostura e calma fria de fazer o chute. Ele é realmente um monstro em marcar gols, dotado de um estilo e talento único que o mundo do futebol jamais testemunharia antes ou depois dele. Após sua brilhante temporada, onde conquistou o troféu Pichichi como artilheiro principal na Espanha, os clubes entraram em uma verdadeira batalha para garantir sua contratação. Eu acho que isso deve ser o sonho de todo mundo, ter times grandes competindo por você. Mas o interesse foi intenso, com os clubes como o Bayern de Munique demonstrando forte interesse. Mas a verdadeira guerra se desenrolou entre o Barcelona e, claro, o Real Madrid. A controvérsia e a indignação dos torcedores do Atlético atingiram um ponto tão alto que acusaram a diretoria de negociar diretamente com o arquival, Real Madrid. Para evitar rastros de uma negociação direta,
Um acordo complexo e envolvendo múltiplos clubes foi necessário, antes de Sanches ser revendido ao Real Madrid por um custo ainda mais alto, que iria equivaler a 250 milhões de pesos espanhóis. Todo tumulto e drama valeram a pena quando Hugo Sanches se tornou o atacante mais quente e inusitado do mundo no Real Madrid. Sua chegada na temporada de 85 e 86 marcou o início de uma era dominante para os blancos, conquistando incríveis 5 títulos consecutivos da La Liga. Tamanha foi a soberania que o Barcelona e os Johan Cruyff tiveram que formar o icônico Dream Team para reencerrar o reinado do terror do Real Madrid e a completa dominação de Hugo Sanches. O atacante venceria o troféu Pichichi e lideraria a liga em gols por 3 temporadas seguidas, totalizava 4, sem incluirmos sua última temporada no Atlético de Madrid. Essa sequência é a maior já alcançada antes de Lionel Messi vencer 5 seguidas de 2017 até 2021. Em uma temporada extraordinária, ele marcaria 45 gols em 47 partidas, um recorde que seria quebrado apenas por Cristiano Ronaldo na temporada de 2010 e 2011. O mais notável dessa temporada foi que 38 dos 45 gols foram marcados com apenas um toque, um feito impressionante que pode nunca mais se repetir. Se não fosse por um segundo lugar, Hugo Sanches poderia ter conquistado um recorde extraordinário de 6 troféus Pichichis consecutivos, somando 5 títulos da La Liga, 3 Supercopas da Espanha e uma Copa del Rey e uma Copa também da UEFA em suas 7 temporadas com o Real Madrid. Em seu 7º e último ano com o clube, quase aos 35 anos, ele começou a mostrar sinais de desaceleração, passando por alguns clubes antes de finalmente se aposentar. Mesmo em sua idade mais avançada, Hugo Sanches liderou o México até a final da Copa América de 93 e marcaria 2 gols na semifinal antes de perder para uma seleção argentina muito mais forte. Apesar de o México ser considerado uma equipe mais fraca na maioria dos torneios internacionais durante seu auge, Hugo Sanches era o orgulho da nação, sendo o primeiro a receber um respeito tão elevado pelo talento futebolístico de seu país. Com um total de 515 gols marcados durante toda a sua carreira, ele é amplamente considerado o maior jogador mexicano de todos os tempos. Se você gostou do canal, não pare por aqui, dê uma olhada nos outros vídeos e nas playlists, pois que você vai se encantar. Se inscreva aqui e deixe seu like. Logo nos vemos e até logo.